Olha só, nós temos algumas coisas para falar sobre esse documento. A primeira delas, eu peço que você coloque aí na tela, eu coloquei já para compartilhar, esse é um rascunho de discussão dessa lei. Esse rascunho de discussão, eu já tive acesso já há algum tempo. E o que acontece? Eu queria primeiro fazer logo uma defesa do próprio Paulo Figueiredo, aqui aproveitando o programa, porque o que aconteceu? Ele antecipou que essa legislação seria alvo de uma matéria, tanto da Fox, aqui nos Estados Unidos, da Fox Business, e do Globo, por intermédio de uma jornalista. Esses dois canais foram negociados e selecionados com antecedência, e o timing de divulgação foi acertado e acordado de acordo com a conveniência dos canais. Nós estamos em processo eleitoral aqui nos Estados Unidos, ao mesmo tempo nós, no Brasil, também estamos vivendo uma série de turbilhões ali, e foi decidido levar a público em um tempo, um timing diferente daquilo que o Paulo havia divulgado. E por que eu falo isso? Porque ele foi atacado os últimos dias, essa última semana, impressionante. Eu vi o pessoal tacando pedra, dizendo, cadê 72 horas, tic-tac, onde é que está? E porque ele, obviamente, eu tinha ciência do documento, mas eu não ia comentar o assunto. Amanhã eu farei um programa especial da TV Flórida USA comentando esse documento. Então, faço essa ressalva para aqueles que estavam assim irritados, alguns até xingando o Paulo nas redes sociais, outros dizendo que ele tinha feito isso para obter mais cliques ou para ter mais audiência, quando, na verdade, ele, inclusive, tirou uns dias de folga, de férias, ele está muito cansado. Parte da articulação desse documento foi feito, e o Alan esteve comigo em Washington, ele sabe como isso foi construído. A primeira vez que eu estive no gabinete do Chris Smith, eu estive junto com o Girão e com o Magno Malta e com o Paulo Figueiredo após a Marcha pela Vida lá em Washington, debaixo de uma nevasca impressionante. Eu fiz uma matéria para a TV Flórida e nesse dia nós fomos ao gabinete do Chris Smith. Foi a primeira vez que nós tratamos sobre esse assunto de uma bill. Ele nos mostrou uma lei específica da Nicarágua que poderia inspirar alguma coisa parecida lá, voltada mais à perseguição da Igreja Católica, e no Brasil da questão da liberdade de expressão. Mas esse documento, eu peço que você coloque de novo ali, Max, só para eu ilustrar um aspecto. Amanhã eu vou detalhar esse documento no meu programa lá da TV Flórida, mas que é o Conexão Brasil. Mas esse documento ele historia uma série de fatos e que eu queria chamar a atenção para um aspecto. O primeiro fato, ele data de 5 de março de 2018, em que agentes do FBI, da Polícia Federal aqui dos Estados Unidos, especializados em contra-espionagem, etc., eles trabalharam já junto ao Tribunal Superior Eleitoral, veja, em 2018, e eles já começaram a trabalhar sobre a questão de fake news e como é que você protege a integridade das eleições. E eu queria chamar a atenção para a data, por quê? Porque o segundo item citado aqui, ele vai falar sobre uma cooperação com Alexandre de Moraes, com a USAID. E essa cooperação avança para até 2022. Então, inclusive com desembolso de $200 mil, que foi repassado para uma universidade aqui nos Estados Unidos, para justamente trabalhar no suporte acadêmico e que pudesse subsidiar uma legislação sobre desinformação no Brasil. E isso foi a gênese, não só do PL 2630, como todas aquelas ilegalidades e arbitrariedades que o ministro Alexandre de Moraes ele empreendeu durante o processo eleitoral. Ele estava contando com esse apoio feito pela USAID. Pode tirar da tela, porque amanhã eu vou seguir, eu vou tocar até em vários outros detalhes. Mas, primeiro aspecto, 2018, Bolsonaro ainda não estava eleito e nós já tínhamos essa ação. E quem era o presidente dos Estados Unidos, Alan? 2018? Donald Trump. Exatamente. Então, nós estamos falando de uma ação do FBI e do Departamento de Estado e da USAID
que aconteceu durante o governo Trump. Quem tem acompanhado a campanha do Trump agora, particularmente depois dos atentados que ele sofreu, e com a entrada do Robert Kennedy Jr. na campanha, até da Tulsi Gabbard também, esse grupo que veio do Partido Democrata, eles vieram atraídos por causa de aspectos que estão inseridos nesse documento, que é o uso da estrutura do Estado americano, o que a gente chama de Deep State, mas desse grupo que, inclusive, era muito ativo no próprio governo Trump. E dizem, existem duas versões, né, que o Trump, agora, no seu segundo mandato, se vence as eleições, ele será mais político, mais comedido, e existe uma outra versão que diz que agora ele sabe que, durante o seu governo, ele foi minado, ele foi boicotado e houve forças do Deep State que trabalharam contra ele, inclusive dentro do Departamento de Estado. Então, a política externa norte-americana, desses grupos que estão incrustados, mesmo com a vitória do Trump, foi passado toda essa estrutura do FBI, do Departamento de Estado, do Departamento de Justiça, que continuaram operando apesar do Trump viver uma experiência muito similar à do Bolsonaro, no qual ele era o presidente, mas não governava o país. Veja que o Trump ele sofreu 3 processos de impeachment durante o seu governo, 2 e um terceiro, por incrível que pareça, depois de já ter deixado o governo, tentando torná-lo inelegível. Vocês já ouviram essa história de algum lugar? Então, há uma similaridade, há um paralelismo do que aconteceu aqui nos Estados Unidos com o Brasil e que, de certa maneira, esses organismos, e eu posso dizer para vocês que eu conheço bem a USAID, que é uma agência poderosíssima na mão do Departamento de Estado, que percorre o mundo inteiro com programas que vão, em muitas vezes, subsidiar e financiar propaganda de valores desse grupo que está no Departamento de Estado. Então, por exemplo, eu me lembro que no Equador, a USAID ela financiou justamente um show de drag queen. O que isso tem a ver, show de drag queen financiado pelo Departamento de Estado? Isso aconteceu, né, justamente debaixo das barbas do Donald Trump. Então, a USAID no Haiti, eu trabalhei muito com eles ali no terremoto, eles têm nas mãos muito dinheiro, seja para ajuda humanitária, seja para o combate às violações de direitos humanos, e agora eles estavam trabalhando dentro de uma agenda, que é uma agenda globalista, que está inserida ali na agenda da ONU, de todos aqueles aspectos de defesa dos valores que eles têm para a Agenda 2030, mas que na Europa ganhou uma conotação de combate à desinformação, de combate ao discurso de ódio. Isso tudo está, como muito bem disse a Valéria, está sincronizadamente sendo experimentado como um laboratório, um balão de ensaio no Brasil, e o ministro Alexandre de Moraes e a própria Suprema Corte brasileira, por que não dizer o ministro Barroso, todos eles têm ciência de que isso está sendo feito com o aval e até mesmo com o financiamento e numa rede de ONGs que entra financiamento do George Soros, do Departamento de Estado e da USAID. Então, vejam que há uma conexão da academia com essas organizações financiadas pelo próprio pagador de impostos aqui nos Estados Unidos, fomenta uma política externa progressista, globalista. Esse é o momento que nós estamos vivendo. E é muito importante entender que as eleições de 2022 estavam sob essa égide. Então, muito do que foi feito pelo Alexandre de Moraes, por exemplo, de você caçar redes sociais de candidatos e de vários até parlamentares em meio de mandato, isso foi feito porque ele estava escorado nessa ideia do combate ao discurso de ódio, da desinformação, achando que isso ganharia tração no Brasil, seria respaldado por uma legislação que pudesse transformar as ilegalidades e inconstitucionalidades que ele cometeu em algo palatável e legal. Só que isso não chegou a esse momento. E o importante dessa bill, dessa legislação, é que isso vem sendo trazido à tona agora na campanha eleitoral, e nós sabemos que, em sendo eleita a Kamala Harris, essa agenda será ainda mais impulsionada. Se o Donald Trump for eleito, essa proposta, como o Alan falou muito bem, ela é bipartidária, ela conta com uma grande quantidade de apoio
daqueles do Partido Democrático que não apoiam essa política externa, lembrando que o Partido Democrata, ele aqui nos Estados Unidos, ele foi um grande defensor dos direitos humanos, das liberdades, inclusive a liberdade de expressão, ele sempre defendeu o jornalismo, e agora, por causa dessas agendas globalistas, ele foi tomado por esse grupo, e por isso que o Robert Kennedy Jr., a Tulsi Gabbard e vários, inclusive lideranças sindicais aqui nos Estados Unidos, das Union, estão apoiando agora a campanha do Donald Trump, porque o Partido Democrata ele se afastou desses valores e foi tomado aí pelos globalistas.